Olá, bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje vamos fazer uma análise profunda da história de José no Egito. É uma narrativa incrível sobre fidelidade em tempos muito difíceis, que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 39. Exatamente. Vamos usar o texto bíblico para entender como a integridade de José e principalmente a presença constante de Deus o sustentaram, né? Desde a escravidão até, uma posição de muita honra. Isso aí. A ideia é desvendar as lições poderosas sobre fé e, claro, sobre caráter que essa história nos traz. Vamos nessa? Vamos lá. A história começa com um baque, né? Gênesis capítulo 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mãe dos ismaelitas que o tinham levado lá. Quer dizer, ele chega sozinho, vendido como escravo, numa cultura totalmente diferente, idólatra, um contraste enorme. E logo no versículo seguinte, o versículo 2, vem a frase que, para mim, é o centro de tudo. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Essa ideia, o Senhor estava com José, se repete, né? Nos versículos 3, 21, 23, é a chave para entender. Mostra que Deus não está preso a um lugar, a uma geografia. Exato. E como isso funcionava na prática? O versículo 3 responde: Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. É impressionante que Potifar, um egípcio, reconhece essa bênção divina sobre José. Não era algo escondido. E isso gera confiança, certo? Muita confiança. Tanto que, nos versículos 4 a 6, a gente vê Potifar entregando absolutamente tudo nas mãos de José. E tem mais, o versículo 5 diz: O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção transborda, sabe? Mas olha, não era mágica. Era a diligência de José, o trabalho dele sendo coroado por Deus. Entendi. Mas essa fase boa não dura para sempre, infelizmente. Aí que a coisa fica bem complicada. Pois é, vem a provação. Gênesis capítulo 39, versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Direto ao ponto. Uma tentação fortíssima, né? Testando a moral dele num ambiente que provavelmente era bem permissivo. Com certeza. E a resposta de José nos versículos 8 e 9 é fundamental para a gente entender o caráter dele. Ele primeiro lembra da confiança de Potifar, sim, mas o ponto crucial, a base da recusa, é teológica. Ele pergunta, no finalzinho do versículo 9, Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau! Pecaria contra Deus. Para ele o pecado era, antes de tudo, uma ofensa a Deus. Que consciência, né? Mesmo longe de tudo e de todos. Exatamente. Uma profunda percepção da presença de Deus. Só que essa integridade toda teve um preço bem alto, né? E rápido, depois que ela insiste e ele foge, deixando a roupa para trás, a história está lá nos versículos 11 a 18, ele é acusado injustamente. Sim, e a consequência é dura. Versículo 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Assim esteve ali na casa do cárcere. É de deixar a gente pensando, fazer o certo levou ele para a prisão. Como pode? É um ponto que desafia a gente, né? Mostra que, neste mundo, a fidelidade nem sempre traz recompensa imediata. Mas, e esse mais é importante, o texto não abandona José ali. O versículo 21 logo reafirma: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Ah, que alívio ler isso. A presença de Deus continua, talvez até mais forte na dificuldade, né? Exato. Deus não impede a prova, mas ele acompanha e sustenta dentro da prova. E José, como ele reage lá dentro? Poderia ter ficado amargo, ressentido? Mas não ficou. Os versículos 22 e 23 mostram que ele mantém a integridade. De novo, ele ganha confiança. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos, porquanto o Senhor estava com ele. E o que fazia o Senhor prosperava. Incrível. Ele encontra propósito até na prisão. Continua servindo. Lembra do Salmo 105, que depois fala desse tempo, né? Versículos 18 e 19. Diz que a palavra do Senhor o provou.
Isso mesmo. A prisão foi como uma escola, sabe? Uma escola da aflição, que moldou o caráter dele, preparou para coisas ainda maiores. A fidelidade nessas horas difíceis é que revela quem a pessoa realmente é. E a história toda aponta para a soberania de Deus usando até injustiças para cumprir seu plano. Um plano que incluía salvar a família dele, preservar a linhagem. Uau! E olhando mais adiante, até prefigura o Messias, né? O inocente que sofre injustamente e depois é exaltado. Isso nos faz pensar muito sobre o caráter. A integridade de José não nasceu ali na hora. Foi construída, né? No dia a dia, nas pequenas coisas, no temor a Deus. Com certeza. O caráter não se herda, se constrói. E a fidelidade dele nas tarefas, primeiro na casa de Potifar, depois na prisão, foi o que o qualificou. Deus honra essa integridade. Então, o que a gente tira de mais forte dessa análise toda, para mim, é que José se manteve íntegro mesmo quando ninguém estava vendo ou quando parecia só trazer problema, porque ele sabia que Deus estava vendo. A pergunta dele, como pecaria contra Deus, era o guia. Perfeito. E isso leva a gente a refletir, né, como a nossa consciência da presença de Deus, especialmente nos momentos difíceis ou secretos, pode moldar nossas escolhas. E no fim das contas, como isso define nosso caráter e nosso caminho? Uma pergunta para a gente levar. Como José certamente fazia, temos um convite. Participe do projeto Reavivados por Sua Palavra. É simples. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Um alimento essencial para a nossa fé. E se essa nossa conversa sobre a fidelidade de José tocou você, se fortaleceu sua fé, por favor, nos ajude a continuar. Curta este material, compartilhe com seus amigos, com a família, quem precisa ouvir essa mensagem de esperança. E claro, inscreva-se aqui no canal Pode Crer na Bíblia para mais estudos assim. Sua interação é muito importante para nós. Contamos com você.